E toda grande história guarda em sua origem a coragem de quem foi capaz de imaginar o que ainda não existia. Convidamos agora o professor Luiz Carlos Galvão Lobo, primeiro diretor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Brasília, para proferir a sua mensagem. Professora Rosana Neves, magnífica reitora da UNB, professora Neissa Aparecida Regatieri, diretora da Faculdade de Medicina da UNB, professor Rodolfo Deusgará Rodrigues, vice-diretor, professor Luiz Cláudio Castro, da Comissão Organizadora da Comemoração dos 80 anos de criação da Faculdade de Medicina da UNB, alunos que iniciaram o curso de Medicina, profissionais técnicos, servidores, demais docentes, alunos e convidados presentes nesse evento. Sinto-me profundamente tocado pelo honroso convite da direção da faculdade que me fez. Quando se comemora os 60 anos da criação da escola, eu comemoro os 92 anos de idade. Antes de mostrar os primórdios da faculdade, vou me permitir fazer uma pequena digressão sobre os condicionantes prévios, que talvez expliquem como a gente veio para cá e como a gente se justificou. Eu vou lembrar nos primórdios da faculdade que vou me permitir fazer uma pequena digressão. A minha formação profissional na Faculdade de Medicina da Universidade, da velha Universidade do Brasil, a UFRJ, foi marcada pela figura de Carlos Chagas Filho, a unidade que tive em frequentar o seu Instituto de Biofísica. O professor Chagas Filho foi o responsável pela introdução da pesquisa em ciências da saúde na Faculdade de Medicina da UFRJ e pelo constante incentivo à formação de jovens pesquisadores em todos os campos de ciências básicas. Foi o professor Chagas que me estimulou muito cedo na minha carreira a fazer o doutorado e a docência livre em biofísica. Obrigado. Mas como ensinar a relevância? Bom, eu tive um grande problema que era assumir o curso de biofísica na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu tive a ideia de procurar por que discutir por que os alunos detestavam a biofísica. Eu perguntava aos professores da área clínica se o que ensinava tinha relevância para a formação profissional. Mas como ensinar a relevância da pressão osmótica sem se discutir o mecanismo de contracorrente no funcionamento do líquido? Como se discutir a importância do pH na homeostase sem se discutir o funcionamento dos sistemas tampão do sangue e o papel da respiração? Como se discutir o metabolismo de açúcar sem se discutir os diabetes médicos? E para se planejar um ensino mais relevante e mais motivador para os alunos, não se pode dirigir um curso aos limites de uma disciplina. Os problemas do homem são sempre problemas multidisciplinares, interdisciplinares. Como estudá-los e aceitando os limites impostos pelas disciplinas básicas e a sua integração com as ciências clínicas e sociais. Buscando uma solução, me dei conta da reforma curricular que havia sido realizada na Universidade de Western Reserve, em Cleveland. E a experiência do Western Reserve foi muito interessante porque foi feita pelo professor Thomas Graham, quando ele se deu conta que muitos dos professores da universidade haviam se aposentado ou morrido durante a Guerra da Coreia. E ele então pensou que era uma oportunidade muito grande de fazer uma integração do ensino das ciências básicas abordando um conjunto de sistemas orgânicos. A experiência do West Reserve referiu-se a outras universidades, como a Universidade de Stanford, que de certa forma tímida, mas contando com o apoio do professor Carlos Chagas, eleito então diretor da Faculdade de Medicina da UFRJ, iniciamos uma experiência de integração ainda na UFRJ das disciplinas de biofísica, bioquímica e fisiologia. Embora muito bem acolhida pelos alunos, esses não são eu, talvez pelos pessoal das disciplinas, mas essas
experiência foi tolhida quando o professor Chagas foi levado à posição, foi colocado a aceitar a posição de embaixador do Brasil conosco. Voltei ao laboratório de biofísica de endocrinologia, onde eu trabalhava, e aí recebi o convite do meu colega e amigo José Roberto Ferreira, então secretário executivo da Associação Brasileira de Escolas Médicas, e do professor Hernani Braga, então diretor de recursos humanos da Organização Mundial de Saúde e ex-diretor da Federação Pan-Americana de Faculdades de Escolas de Medicina, e do professor Edgar Barroso Amaral, que havia sido encarregado pelos reitores Zeferino Vaz e Laerte Ramos de Carvalho de organizar o curso de medicina para parceria da UNB. O curso de medicina da UNB não havia sido ainda estruturado, mas já tinha 80 alunos, como seria formado. Eles haviam optado por esse curso ao ingressar na UNB e já haviam completado os créditos do ciclo básico realizados nos Institutos de Ciências da Saúde. Uma tentativa anterior, feita pelo professor Roberto Santos, da Universidade Federal da Bahia, não havia sido bem sucedida. Mas achamos que a oportunidade de se criar algo novo era muito tentador. Dizia o padre Antônio Vieira que viver e durar são duas coisas diferentes. A gente não mede o tempo de vida apenas pelo espaço entre nascer e morrer. Sim, você vive quando você inova, quando você cria, quando você desenvolve, quando você propõe, quando você ama. É fundamental isso. Então, não havia sido ainda estruturado. Bom, mas, enfim. Zé Roberto Ferreira e eu havíamos visitado todas as 40 escolas de medicina que então existiam e tínhamos uma ideia clara do que não fazer. Fui para Brasília e fui encontrando colegas que se dispunham, se identificavam como professores da faculdade que não havia sequer sido criado. Ótimos colegas, mas bons profissionais, mas sem qualquer experiência como professor universitário e que diziam ter todos um apoio político muito grande para estabelecer a sua condição de professor. Um grupo de trabalho foi constituído pelo professor Edgar Barroso Amaral, da USP, o professor Walter Lezer, da Escola Paulista de Medicina, Francisco Pedro Rocha, que era presidente da Fundação Escolar do Distrito Federal, Zé Roberto e eu, foi constituído para definir a organização do curso médico e aprovar os seus primeiros professores. Um grupo de estudos de educação médica foi também criado com o objetivo de delinear um currículo. Eles participaram de uma ou mais reuniões, os professores Aguinaldo Roberto Colero, Dejano Papai Sobral, Luiz Orlando, Gilberto Santa Rosa, Bruno Lídio Lobo, Carmela Serra, Afonso Renato Meira, Roberto Azevedo, Antônio Paz Carvalho, José Duarte de Araújo, Armênio Costa Guimarães, Danilo Perecheiro, além de José Roberto Ferreira e eu, seus coordenadores. Alojados no Brasília Palace, próximo ao Paranoá, discutimos o tempo todo a organização do curso médico, o equipamento de seus laboratórios e o convite de professores para os blocos de ensino do sistema federal. Obviamente, planejar, estruturar e coordenar os cursos integrados do ciclo básico. O licenciado FRJ, do qual me demitiria depois, alguns meses depois, passei a me dedicar plenamente a essa tarefa e participar da experiência inovadora de Anísio Teixeira Ribeiro, que tinha sido a criação do UNB, participar do espírito de afirmação da identidade nacional que caracterizava a posição de Brasília, e traiu de prontas um desafio a ser enfrentado com ousadia e coragem. Os alunos da escola, liderados pelo Eleutério Rodrigues Neto, por um modo para o seu nome, José Silvério e Armando Vasconcelos, acompanhavam todos os meus passos em Brasília. Queriam saber tudo, oferir tudo, questionar tudo, queriam saber que professores se fixariam em Brasília, entre os convidados como professores visitantes, como equiparíamos os laboratórios multidisciplinares, como se desenvolveria o CIPIP, como se desenvolveria esse CIPIP, que recursos contaríamos para inovar o hospital, etc. Porque consideravam que se ajustava melhor a espírito da UNB, mas ao mesmo tempo perguntavam, temerosos, como poderiam se transferir para outra universidade se a experiência curricular for facilitada. O reitor Ramos de Carvalho
havia indicado uma verba para iniciar o curso de medicina, e com esses recursos começamos a comprar os equipamentos de laboratórios multidisciplinares. Cada grupo de 16 alunos tinha um laboratório próprio, dentro desse conjunto de laboratórios multidisciplinares, com um interlaboratório dentro, dois laboratórios adultos, que permitia você ter de medida de complementação de pesquisa. Nele ressaltamos a liberdade que nos obrigava a lei que havia criado a ANB, e que teve no seu artigo 14, na organização do seu regime de gasto, inclusive do currículo dos seus cursos, a Universidade de Brasília não estará adscrita às exigências da legislação geral do seu superior. O documento elaborado por São Roberto e eu foi apresentado em reuniões da Associação Brasileira de Educação Médica, e dizia que o objetivo primordial da nova escola seria formar um médico capaz de prestar serviços abrangentes, visando a promoção, prevenção e recuperação de saúde das pessoas e da sua comunidade. Aprendizado e não apenas ensino. Cobertura das necessidades de saúde de uma comunidade e não apenas assistência. Eram princípios básicos propostos para a nova escola. A integração dos cursos era a estratégia proposta em todas as etapas do curso médico. Nas ciências básicas, integramos o ensino com sistemas orgânicos, através de experiências integrando as várias disciplinas do ciclo básico do curso, desde a anatomia, fisiologia, bioquímica, microbiologia, parasitologia, indo além pela integração da patologia e da clínica no estudo desses sistemas. A fisiologia, a fisiopatologia, eu enfatizava buscando sempre uma compreensão dos mecanismos básicos de funcionamento do cérebro. A preocupação em se tocar desde o início a determinação ambiental e social das enfermidades se refletir no primeiro bloco de ensino do sistema. O curso era feito em blocos pequenos, porque nós queríamos convidar os melhores professores de várias universidades a virem participar desse curso. Aqui, eles virem participar do curso, e se você convidasse um professor, por exemplo, queria professor de nefrologia, eu queria ser o Mauri, ninguém queria ver, mas não passar o cinema. Mas ele viria para passar uma semana. Abordando problemas instrumentais nos vários sistemas orgânicos, tem que botar o microfone. Uma melhor articulação entre a ciência prática e as clínicas, mas continuar mais dos alunos que poderiam visualizar a aplicação do que aprendiam na formação de médicos. Mesmo assim, aqui, ó. os problemas mais comuns da saúde da comunidade. O documento apresentava, por nós, dizia que o treinamento clínico do aluno deveria se desenvolver na comunidade, nas residências dos pacientes, nos centros de saúde, nos ambulatórios e enfermarias do hospital. A participação efetiva do aluno em todas as atividades desenvolvidas pela faculdade, com responsabilidade crescente de supervisão permanente, a aceitação do conceito de cobertura de serviços de saúde como conceito básico na formação de um profissional, uma formação integral de medicina, levou à escolha da Unidade Integrada de Saúde Sobradinho como ponto de formação clínica. Para desenvolver os cursos integrados de ciências biomédicas, decidimos, conjuntamente com a CEPLAN, ocupar um espaço do ICC. A economia ser feita em obras justificaria tal opção, aliada à ideia de que a faculdade deveria buscar uma integração plena com os demais cursos da UNB, como engenharia, psicologia, biologia e outros. Como também se implantava e que também se implantava no meu plano. Tínhamos que negociar com a prefeitura para nos dar um tempo entre a locação dos pilares e vigas do ICC para que pudéssemos realizar as aulas teóricas no subsolo do prédio. Foram implantados os 6 primeiros laboratórios disciplinares, equipados seus laboratórios, interlaboratórios, seus laboratórios de anatomia e pesquisa, e um biotécnico foi instalado para dar apoio às aulas que começaram em 8 de agosto de 66. A organização dos cursos integrados em bloco de ensino permitiu convidar professores de várias universidades a virem ao UNB com professores visitantes de períodos curtos. Muitos que eram contaminados pelo espírito inovador da escola e da UNB e pelo seu ambiente criativo e altamente estimulante, discutindo tudo a todo tempo, com a participação sempre desafiadora dos estudantes. A Faculdade de Medicina do UNB foi efetivamente uma criação coletiva.
ademais de convidar vários professores para integrar o quadro da faculdade, tínhamos que alojá-los em apartamentos alugados inicialmente pelo INPE, buscar colégios para seus filhos, tomar medidas para facilitar a sua integração num ambiente estimulante, mas ainda carente de amenidades desse ambiente. Em outubro de 66, o professor Barroso Amaral pediu demissão como coordenador da faculdade e eu fui designado para exercer o cargo. Eu fiz até ser demitida pelo doutor Caio Benjamin Dias, por instigação do seu vice-reitor, Zé Carlos Gomes de Azevedo, em 10 de agosto de 70. No período que estive na coordenação e proteção da faculdade, tive o privilégio de contar com a colaboração engajada e constante dos professores Antero Coelho Neto e Álvaro Alberto Pinho Simões. A implantação da Unidade Integrada de Saúde Sobradinho foi outra epopeia. Em dezembro de 66, a UIS foi cedida, Unidade Integrada de Saúde Sobradinho, foi cedida à Faculdade de Ciências Médicas por um prazo de 10 anos. O hospital estava ainda em término de construção, mas logo após a assinatura do convênio, a Fundação Hospitalar do Distrito Federal resolveu retirar seus médicos e enfermeiros do hospital provisório que atendia a população na cidade. E os professores Aguinaldo Grau Colé, Hélio Barbosa, Odílio Silva, Zairo Eira Vieira, Antônio Márcio de Boa, Pedro Pablo Chacel e muitos outros, é uma lista de professores, que assumiram a responsabilidade de, mesmo antes de iniciar, de atender os pacientes da UES, da UIS, que era funcionar, tivemos que assumir o Hospital Provisório Sobradinho, o famoso Madeirinha. As condições do atendimento eram, no mínimo, precárias. Lembro-me do Antônio Márcio de Boa, nosso professor de física, dizendo que nas condições daquele hospital era perigoso cuidar que você nascesse normais, quanto mais de prematuros que passaram a ser encaminhados ao então Hospital de Saúde. Lembro-me também de Zairo Vieira, recém-chegado no Paul Hospital de Chicago, dizendo que naquelas condições não poderia anestesiar ninguém. Mas o fez, apesar de tudo, em caso de emergência em que não se tinha condições de referir o paciente. A UIS foi implantada uma verba destinada pela reitoria e a participação dos diretores, Daniel Boné e Haroldo Lobo, que foram importantes, bem como de todo o corpo docente da faculdade e alunos, foi fundamental para o sucesso da implantação. A Unidade Integrada de Saúde Sobradinho iniciou a operação parcial em maio de 67, contando inicialmente com 15 consultórios, radiologia, laboratório de patologia, clínica e laboratório. Primeiras enfermarias e debates de dependências, inclusive a unidade de ensino, foram inauguradas em 10 de julho de 67, 7 meses apenas após a concessão da financiação. A UNIS assumiu desde logo a responsabilidade na prestação integral de serviços de saúde à população de Sobradinho e da área rural a seu redor. O documento que propunha a faculdade dizia que o objetivo do ciclo de formação clínica não é demonstrar o máximo de eficiência e sofisticação do serviço de saúde, mas sim treinar o futuro médico para ser o mais efetivo possível e face às diversas condições dos serviços existentes e a situação sanitária do país. Por essa razão, escolhemos Sobradinho e não o hospital que se implantava, que hoje é o HMIB, mas deveria ser o Hospital Regional Sul. Não queríamos capacitar alunos na realidade de Brasília, que não é uma realidade do Brasil. Desde logo. Os alunos que ingressaram na UIS iniciaram a sua formação através de um curso de introdução à medicina comunitária, onde discutiam temas como epidemiologia, demografia, bioestatística, saneamento, nutrição, planejamento e administração de saúde, desde logo, deontologia médica, iniciando suas atividades pelo atendimento ambulatorial no hospital e centro de saúde. Os alunos tinham responsabilidade crescente na atenção prestada, sempre sob supervisão e apoio docente, buscando, inclusive, entender o lado psicológico dos alunos. Nesse particular, gostaria de transcrever uma assertiva feita por Carlos Chagas Filho, Carlos Chagas Pai, ao proferir a aula inaugural dos cursos da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1928, que dizia: ensinar fazendo e aprender praticando. Deve ser o preceito educado. Ensinar fazendo e aprender praticando. Desde aquela época já se preconizava o papel ativo do aluno no processo de aprendizagem
E era isso que se propunha em todas as etapas do curso médico em Brasília. A elaboração de várias cartas sanitárias de Sobradinho, feitas sempre com a participação efetiva dos alunos, permitia a discussão dos problemas sanitários da população e sua determinação social. Não quero fazer digressão para frente, muito tempo a contar sobre isso. Saneamento, educação para a saúde, atendimento domiciliar, em centros de saúde era enfatizado. Nesse particular, há que se ressaltar que a UIS foi pioneira no Brasil no tratamento de tuberculose com medicamentos de segunda linha, em suas residências, e não hospitalizados como serviço tuberculose do Ministério da Saúde preconizava. Visitadoras domiciliares, e mudando um pouco, fazer o SESP, mas não era ainda ideia de urgência comunitária. Nossas visitadoras domiciliares tinham um papel importante na gestão garantida que os pacientes tomariam a medicação adequada. A necessidade de um acompanhamento de pré-natal a todas as gestantes de Sobradinho e adjacência, apenas 40% das grávidas eram então atendidas no pré-natal, obrigou-se a fazer uma análise do atendimento feito e se chegar à conclusão de que, após a primeira consulta do paciente, feita pelo médico, as demais consultas poderiam ser feitas por um auxiliar de enfermagem, porque não tínhamos tantas enfermeiras assim. Eu encaminhei ao médico apenas os casos que saíssem dos padrões de evolução normal de uma gestação. Questionada pela Associação Médica, que indicava que os 10% de casos de alto risco não poderiam passar desapercebidos pelo auxiliar, contra números dizendo que o risco anterior era de 60%, a gente estava cobrindo só 40%. E, portanto, a prática proposta era justificada. Fomos questionados também pelo baixo índice de cesarianas realizadas na Unidade Integrada de Saúde Sobradinho, 8%. Dado que foi comprovado pela auditoria da própria associação, que encontrou um valor de 7,8%. Na verdade, a experiência de Sobradinho demonstrava que cobertura é a aceitação plena da responsabilidade pela prestação de serviços de saúde a toda a população. Cobertura é, a meu ver, um conceito absoluto, ou existe ou não existe. Sem que se aceite o conceito de cobertura, fica muito difícil planejar o curso e recursos humanos e materiais necessários a atender as necessidades de saúde de uma população determinada. E a Faculdade de Ciências Médicas do IB foi a primeira, talvez a única, hoje, no país a aceitar essa responsabilidade definida na prestação de serviços integrados a uma população. É difícil planejar os recursos humanos e materiais necessários a enfrentar os problemas de saúde de uma comunidade sem ter esse conceito. Atender em postos periféricos, o posto de Cercal era, por exemplo, localizado numa casa oferecida pela comunidade que se encarregava, ademais de sua limpeza, fazia parte da experiência docente oferecida. Eu me lembro que, tempos depois, a reitoria, então, que não se conformava com o grande interesse da Organização Mundial de Saúde pela experiência, sendo desenvolvido em Brasília, consubstanciado pela visita de docentes e dirigentes de faculdades de medicina de vários países do mundo em desenvolvimento, e que buscavam um novo modelo de escola médica, sugeriu construir um centro de saúde por reitoria decente, dizia ele, na Fercal. Ao que os alunos retorquiram que, se assim fizessem, o centro seria do Estado, ou da reitoria da universidade, e não mais da comunidade. Isso demonstrava claramente a compreensão dos alunos do papel da própria comunidade na prestação de serviços de saúde. Lembro-me de algum enxoval, discutindo com alunos que queriam internar uma paciente com hepatite, e aos pais perguntavam quem iria cuidar, então, dos seus 6 filhos e como tratá-la em casa sem contaminar os seus familiares. Lembro ainda do Pablo Chassel, me consultando sobre o que fazer um aluno, o Vitandon, que havia saído de ambulância, que não era permitido, e feito um parto pélvico em uma paciente em um casebre não eliminado na área rural. Fazendo bem esse atendimento obstétrico, a parturiente foi trazida ao hospital, estava bem, sem ruptura de período. A quando o aluno, ele me respondeu que a faculdade havia indicado que os alunos deveriam conhecer bem os limites do seu conhecimento. E ele fez o parto porque havia sido treinado a fazê-lo. Havíamos importado paniquins da Suécia para capacitar os alunos em manobras obstétricas e ressuscitação cardiorrespiratória. O ciclo clínico conseguia os cursos e ele dizia que
Primo Nonóscere, é o primeiro aforismo de Hipócrates. Ele sabia das suas limitações. O ciclo clínico seguia com os cursos de introdução à medicina integral de adultos, assistência materna infantil, medicina integral de crianças, integrada em medicina, cirurgia, pediatria e obstetrícia. O importante era dar condições para o aluno ver o doente, não apenas a doença. Estar preparado a resolver os problemas de saúde mais comuns e conhecer as suas limitações. Primo Nonóscere é o aforismo de Hipócrates. Visitando a faculdade, o professor Jair Ramos, um dos fundadores da Escola Paulista de Medicina, perguntou a uma turma de quinto ano quantos já haviam feito o parto. E, para sua surpresa e incredulidade, todos levantaram a mão. Cito também o caso de um professor da USP que questionou um aluno que prescrevia no ambulatório penicilina de ação prolongada para um paciente com hemorragia, indicando que se assim fizesse, teríamos 10% de uretrite residual. O aluno terminou o atendimento e, após a saída do doente, disse ao professor que o paciente havia vindo de longe. Não havia hospital entre Sobradinho e Teresina, disse assim, que para ele a doença era um sintoma, dor ou micção. Assim sendo, se prescrevesse algumas doses diárias de penicilina, de ação rápida, ele, após uma ou duas doses, não sentiria mais dor ao urinar e se acharia curado. O percentual de uretrite seria bem maior. Seríamos bem-sucedidos, disse ele. Conseguiríamos resolver 90% dos problemas de saúde num só contato. O professor disse, então, que estávamos formando um médico diferenciado e melhor preparado que os seus. Talvez tenha sido isso, por isso, que a Faculdade de Medicina da USP, quando quis informar seu currículo, anos depois, usou no seu curso experimental o modelo da Faculdade de Ciências Médicas da UNB. Devemos ressaltar que o currículo integrado da Faculdade de Ciências Médicas foi considerado pelo professor Roberto Santos na reformulação do currículo mínimo de medicina que propôs ao Conselho Federal de Educação, apesar da grande pressão exercida pelos professores de disciplinas básicas, como biofísica, por exemplo, se sentiam ameaçados de não ver a sua disciplina explicitamente aparecendo. Os tempos eram difíceis, a universidade era considerada como um fator de risco em Brasília, a único polo de pressão civil do governo militar de então. Após muitas ameaças e provocações, a UNB foi novamente invadida em 68. Já havia sido invadida em 65. Mas a polícia não entrou na Faculdade de Medicina. Aprendi que os policiais eram acostumados a cumprir ordens e respeitaram o direito da faculdade, que dizia que ali não poderia entrar. Terno e gravata ajudava a resguardar a autoridade, apesar dos seus, então, 34 anos. Os alunos fugiam pelas janelas do subsolo do CC para o Cerrado, e os que foram presos da quadra de esportes eu consegui soltar, indicando que eram alunos de medicina. Muitos não eram, e eu me responsabilizava por isso. Tentando soltar alunos presos, era obrigado, na Polícia do Exército, a ouvir sermões sobre o perigo da infiltração comunista no país. Não me asseguravam que os alunos de medicina não eram perigosos, porque já estavam mais preocupados com o seu futuro profissional. A ideia de ser ao ISS como hospital escola, buscando formar um médico indiferenciado, era discutido por vários professores especialistas que viam na atividade centrada na população daquela cidade uma restrição ao seu desenvolvimento profissional. E assim era, pois, cobrindo uma população de cerca de 35 mil pessoas, dificilmente um endocrinologista atenderia, senão, pacientes com diabetes e bócio. E dizia um hematologista. Um de nossos professores estava interessado em estudar cromosoma de Filadélfia e leucemia aguda crônica. E fazer em Sobradinho. Por outro lado, além de atender a pacientes em Sobradinho, os nossos docentes tinham que participar do ensino dos blocos integrados no ciclo básico. Mas como atender seus anseios legítimos? A solução seria a concessão do hospital de base, especialmente próximo do campus da universidade. Eu lembro de uma visita de Sandro Gramassi, reitor da Universidade Hacettepe, na Turquia. A gente tinha muitos visitadores estrangeiros que vinham aqui, a mando da Organização Mundial de Saúde, sobretudo, que me dizia que ele tinha sido a faculdade
Após visitar a faculdade, nos vaticiniou um fracasso total e implicável. A faculdade foi inventa-se a ele. Propunha ideias ousadas e inovadoras. Eu não tinha nem credenciais científicas, do Prêmio Nobel, por exemplo, nem apoio político para dar suporte ao empreendimento. Dizia que havia construído a Universidade de Hacettepe ao redor do próprio hospital pediátrico. Como pediatra, e tendo suporte do hospital, atendia todos os filhos e netos de pessoas importantes da vida social da Turquia. Com esse apoio, havia consolidado a construção e equipamento de operação da Universidade como um todo. O hospital do HSE, próximo ao UNB, mas com sua construção parada na época, poderia atender esse reclamo. Com o aval do presidente do IPASE, José Roberto Ferreira e Agnello Collet, fizeram o planejamento do hospital, detalhando equipamentos e recursos humanos e materiais necessários à sua superação. O convênio foi discutido e aprovado pelo IPASE, que admitia terminar as obras do hospital e pagar o custo das suas atividades assistenciais, assegurando uma dotação orçamentária para tal por um período de pelo menos de 10 anos. Tudo discutido, faltava assinar o convênio e assegurar um campo não só para a atividade especializada de docentes, como também para a formação pós-graduada de alunos. A dificuldade residia em convencer o reitor Caio Benjamin Dias e seu vice-reitor, comandante Azevedo, da necessidade de aceitar um novo convênio. O Caio Benjamin Dias dizia que não teria confiança no cumprimento das promessas feitas pelo IPASE. E não entendia, por outro lado, a necessidade de dispor de todos os hospitais para a formação de nossos alunos. A não assinatura do convênio criou um desalento em muitos docentes, uma série de discussões internas, um esforço muito grande do vice-reitor, sobretudo, em diminuir o papel da direção da escola, desde que incentivava que os chefes de departamento apresentassem diretamente à reitoria as suas necessidades, criou um ambiente de tensão na faculdade, resolvido com a minha demissão. Encontrando enfim, uma última homenagem aos alunos da primeira turma, vamos acreditar, que elegeram para Paraninfo. A reitoria decidiu então que, a partir de 70, a diplomação dos alunos da UNB seria feita em cerimônia única para todos os cursos, cabendo aos paraninfos do curso apenas ler o nome dos seus graduandos. Os alunos de todos os cursos elegeram o paraninfo geral, que seria o único a falar na ocasião. Mobilizado pelos alunos da medicina, os graduandos de 1970 de todos os cursos da Universidade de Brasília elegeram, por sugestão minha, o professor Carlos Chagas Filho como paraninfo geral. Ademais, a segunda turma também me elegeu paraninfo. O convite para as cerimônias organizadas pelos alunos da primeira turma da Faculdade de Ciências Médicas, em que o orador foi Humberto Reis de Souza Melo, dizia o seguinte: nessa escola não tivemos obstáculos a transpor, mas deveres a cumprir. Nosso estudo não foi a prova de memória, mas o aprendizado do entender. Nossos mestres estiveram ao nosso lado sem a distância do título e o vazio da cadeira. Não fizemos um curso, vivemos ciência, vimos um método, tornamos-nos médicos. Eu diria que o ideal traçado na criação da escola estava sendo cumprido. Muito obrigado a todos. Ha ha ha.